Olá, você que acompanha o canal. Para esse vídeo eu tenho aqui uma placa que é muito parecida com a CWC08, mas também existe a CWB08 que tem esse mesmo formato aqui, esse mesmo design. Então, para a gente identificar uma placa dessa, se ela é de um modelo ou de outro, a gente pode observar essa etiqueta que vem aqui, ó. Aqui é W11253656. Então, se a gente for no Mercado Livre, a gente com esse código aqui dá para identificar a que modelo é aplicado essa placa. Eu vou identificar e colocar aqui no vídeo essa informação. O defeito que essa placa aqui apresenta é que ela não liga. Então, de cara a gente já observa aqui o resistor de entrada, ele está escurecido. Então isso aqui acontece normalmente quando um dos capacitores entra em curto ou então o próprio LNK. Nesse caso aqui a gente vai ter que substituir o resistor, mesmo que ele esteja com o valor de resistência normal. Ainda não fiz a medição, vou fazer isso agora. Como ele é um resistor de 100R, coloquei aqui na escala de 200 ohms. E vou então fazer aqui a aferição dele. Quando a resistência está nesse estado, eu não costumo energizar a placa. Mas aqui a gente pode notar, ó, que de fato o resistor ele está aberto. Então, com isso confirmado, eu vou fazer a retirada da resina aqui na posição do LNK. Que não é segredo, fica mais ou menos nessa posição aqui, ó. Uma coisa importante antes mesmo de fazer a retirada da resina e do resistor é verificar aqui o estado da saída da fonte de 5 volts. A gente verifica o estado aqui se ela não apresenta um curto-circuito, que isso pode indicar um possível curto no microcontrolador. Se aqui tiver em curto, a gente ainda pode verificar se o Q3 ou D13 também não estão em curto. Mas aqui, pelo que está apresentando de medida, ó, não apresentou curto nem baixa resistência ou baixa tensão ali, né? Aqui essas medidas estão normais, 1.76 volts e outra 393 milivolts. Então aqui está normal, não há curto na saída da fonte. Então isso indica que o microcontrolador muito provavelmente está bom. Neste caso a gente vai prosseguir com o reparo. Eu vou fazer aqui a retirada da resina onde está o LNK e fazer as medições. Mesmo se o LNK estiver bom, que eu acho difícil, tá? Eu vou fazer aqui a troca dos capacitores. Bem, aqui uma dica só do material que eu utilizo para fazer esse reparo. Aqui eu vou utilizar esse alicate, ó, que é um alicate universal, o alicate de corte, o alicate de bico, uma pinça reta, o estilete. Esse aqui eu fiz uma adaptação aqui na ponta, ó. Porque se você usar aquele que a ponta é mais fina, ela sempre quebra aqui na parte mais fina, ó. Quando começa a fazer a retirada da resina, ela quebra. Então a gente faz eu limo essa ponta aqui, eu desgasto ela ou no esmeril ou na pedra. Mas sempre eu faço esse tipo de corte aqui, ó, na lâmina, porque essa parte aqui ela é mais reforçada do que a ponta dela. Tem até uma lâmina que já vem com esse tipo de corte aqui, mas eu prefiro fazer
porque essa parte aqui ela é mais grossa, mais firme, então dá para fazer a retirada melhor. E outra, ele não precisa ser tão afiado, até porque quando a gente vai cortando aqui a resina, se ela for afiada, ela pode arrancar os componentes de baixo, entendeu? Então ela sendo já cega, né, que a gente chama, já desgastada, ela dá para trabalhar melhor com ela. E também evita que, como é uma lâmina afiada, de se acidentalmente você encostar na pele aqui, pode cortar o dedo e tudo. Eu uso também fluxo pastoso. Esse fluxo ele não é especial, é um fluxo comum mesmo, acho que é o RMA 559. Ou 223 também dá certo. É só um fluxo para auxiliar na soldagem dos componentes. Então basicamente isso, além do ferro de solda e o fio de solda também, ó, que a gente utiliza. O ferro de solda ele pode ser um ferro de 40 watts, tá, para usar tranquilo aqui para fazer esse tipo de reparo. Então eu vou fazer aqui a retirada do resistor e em seguida eu vou fazer a retirada da resina em cima do LNK. Bem, neste ponto eu já fiz aqui a retirada da resina em cima aqui do LNK e a gente observa aqui, ó, neste ponto que ele está carbonizado. Se eu fizer aqui aqui no teste de continuidade mesmo do multímetro, tá nem no teste de diodo não. Se eu colocar aqui, ó, do dreno pro Sucia e apresenta aqui ó, apresenta no caso uma baixa resistência aqui, ó, indicando um curto. Não é um curto total, ele tem uma resistência aqui de 28 ohms, ó, mas é um curto. E se eu inverter as ponteiras, vai acontecer a mesma coisa. Que aqui, como ele está em curto, independente da posição das ponteiras, ele vai apresentar o mesmo valor de resistência. Então, neste caso, tem que substituir ele. E por precaução, por mais que os capacitores aparentemente eles se apresentem sem problema, tem que fazer a substituição. Somente uma dica quando for remover aqui os capacitores, é deixá-los dessa forma aqui, ó, retirando esse plástico, porque quando a gente tenta puxar, antes eu fazia assim, eu puxava junto com o plástico, mas dava muito trabalho. Então quando você retira o plástico aqui, ele sai com mais facilidade. É só retirar aqui o plástico, é só cortar aqui na lateral com o estilete e retirar aqui o plástico em cima do capacitor, em volta do capacitor, que facilita na hora de você puxar ele com o alicate. Aqui eu já fiz a retirada e agora é só fazer a limpeza. Se aí der trabalho para sair aqui, a gente aquece um pouco com a estação. Vou fazer aqui a retirada do restante desse plástico aqui. E fazer a limpeza aqui do local. Um dos capacitores aqui, ó, quebrou o terminal na hora que eu puxei, ó. Isso aqui indica que ele já estava com problema mesmo, ó. Esse e esse aqui, ó, você vê uma corzinha amarelada aqui, e que indica quando eles estão vazando, que já vazou eletrólito aqui no terminal. Aí ele oxida um pouco. Vou fazer a limpeza, fazer a soldagem dos componentes e volto com o teste da placa. Bem, aqui após a troca dos componentes, aqui nesse caso, como havia falado, foi trocado o resistor, os dois capacitores e o LNK. Vou energizar a placa. Ela já acendeu aqui o LED. Vou colocar aqui na posição desligada. Vou ligar. Aqui ela já deve iniciar aqui a saída referente à válvula 1. É representado por esse LED aqui. Então tá normal. Se eu abrir aqui a chave de porta, ela vai parar e vai começar a piscar aqui o LED da indicador aqui do painel. Vou acionar novamente, ela vai voltar aqui a B1. Vou acionar aqui o pressostato, ela vai iniciar a agitação.
Já iniciou aqui a agitação, indicando que a saída referente ao motor está normal. Vou voltar aqui o pressostato. Ligo o avião de novo, vou colocar aqui na posição de centrifugar para energizar a saída da bomba d'água. Aqui ela já deve acionar aqui a saída referente à bomba d'água atuador. Eu testei aqui todas as cargas, então a placa voltou a funcionar normalmente. Obrigado por assistir, deixa o like, compartilha e até uma próxima oportunidade.